Fala, meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Hélio Carvalho e hoje eu estou aqui por um motivo muito especial, convite para estar participando desse evento maravilhoso que é o Conoclean, ah, em, em parceria com a Letícia, minha grande amiga, e eu agradeço muito a ela o convite, a lembrança. Meu fundo ele tá meio bagunçado, por quê? Porque eu estou de mudança, então vocês vão me perdoar, o escritório virou meio que um negócio aqui ainda meio absurdo. Mas estamos aqui para conversar com vocês sobre a importância da gasometria em alta complexidade, que é na circulação corpórea, na perfusão. Tá bom? Vou colocar aqui meus slides e aí a gente vai junto conversar um pouco sobre como que funciona a gasometria na perfusão. Beleza? Então vamos lá. A relação, pessoal, entre gasometria e perfusão, basicamente, a gente entende que a gasometria ela é o principal exame da circulação corpórea durante uma cirurgia cardíaca. E por que ela é o principal? Ela é como se fosse o para-brisa do avião onde eu estou levando o meu paciente. Então é ela que vai me dar, junto com os aparelhos do avião, toda a telemetria, todos os dados fornecidos pela engenharia do avião, ele vai dar tudo para onde que eu estou levando esse meu paciente, como esse meu paciente está. Então, onde está meu avião, para onde que eu estou indo, qual a distância de tudo para eu ter um bom voo, ok? E se há perigo por perto, ele também vai alertar. Então, a gasometria, a gente, na circulação corpórea, a gente controla uma máquina que substitui basicamente o coração e o pulmão durante a cirurgia cardíaca que vão parar. E esse examezinho aqui, ele é fundamental. A gente vai coletar, nós coletamos esse exame, essa gasometria do paciente durante a circulação corpórea e a gente vai analisar todo esse exame. Bom, vocês sabem, se não sabem, a gente vai conversar aqui. Aí a gasometria, uma gasometria, ela tem uma gasometria completa, a gente consegue analisar mais ou menos 17 itens, até mais, 17 parâmetros, né? Então eu vou saber lá o pH, por que o pH é importante? Saber como é que tá, ora, se a célula tem um pH ótimo de funcionamento. Se a gente está com pH ácido ou alcalino, pH alterado, algumas enzimas não funcionam, o corpo não funciona corretamente. Então a gente precisa ter um pH adequado, tá? A gente precisa também ter um PO2, por quê? Porque a pressão parcial de oxigênio interfere diretamente aonde? Na saturação, na disponibilidade de oxigênio, o tanto de oxigênio que vai se ligar à minha hemoglobina, tá? O PCO2 ele é um cara que vai influenciar diretamente o pH. Então ele altera o pH sanguíneo. Então é super importante saber como está a concentração, a pressão parcial de CO2. Bicarbonato é o principal tampão químico do corpo. Então a concentração de bicarbonato vai alterar diretamente também o pH, que é fundamental que esteja controlado. Eletrólitos, diversos eletrólitos a gente analisa. Sódio, cálcio principalmente, mas o potássio ele é essencial, porque esse cara aqui, ele é o responsável pela parada cardíaca. Então, imagina só como esse cara ele é importante. Ele é analisado o tempo inteiro na SEC, antes e depois também, tá? Lactato, um preditor de perfusão tecidual, ou seja, se a perfusão periférica, a perfusão tecidual do paciente está ruim, quer dizer que a minha conduta em SEC pode estar ruim, não necessariamente está, mas pode estar ruim. Glicose, eu preciso controlar a glicose em SEC, porque a glicose tem um próprio metabolismo dela, e esse metabolismo é alterado com a circulação extracorpórea, a gente precisa controlá-la. E glicose alterada pode, por exemplo, se eu conduzir uma SEC ruim com a glicose estourada, isso pode
está correlacionado com infecções no pós-operatório. Isso é muito ruim. E, obviamente, o hematócrito do paciente, a hemoglobina do paciente, também é muito, muito importante. A SEC, a gente precisa do hematócrito ideal. As pessoas geralmente têm um hematócrito ali em torno de 40%, correto? Mais ou menos isso. Na SEC, a gente vai ter um hematócrito entre 25% e 30%. Então, por que eu preciso fazer isso? Eu sou obrigado, é uma técnica de circulação extracorpórea. Então, não é que o paciente sempre, se você pegar uma gasometria que tem circulação extracorpórea, o paciente vai estar sempre com esse hematócrito mais alterado, e se você pegar, você vai achar que o paciente está sempre anêmico, está sempre com problema, e na verdade não é. É de propósito, a gente faz isso, induz isso, para que ele possa fazer o procedimento, tá? Então, antes de entrar em circulação extracorpórea, a gente faz uma gasometria do paciente para saber os valores basais desse paciente, como que ele está, né? E o que se precisa corrigir alguma coisa antes. Geralmente, a gente faz sempre duas gasometrias, sempre arterial e venoso. Por que a gente sempre faz duas gasometrias, pessoal? Porque uma gasometria, que seria arterial, ela diz mais sobre o que eu mando para o paciente. No caso, eu na perfusão, é diferente de uma coletar na UTI, totalmente diferente. Então, na SEC, eu colho arterial porque eu sou o pulmão. Então, eu preciso saber se o meu pulmão está funcionando, se a minha perfusão de maneira geral está adequada. A venosa eu colho para saber a resposta do paciente. A resposta do paciente. E analisando as duas gasos, eu faço diversos cálculos, análises, para que eu saiba se esse meu paciente está indo bem ou não, tá? Então, para vocês terem uma ideia, isso daqui é uma foto de uma das melhores máquinas do mundo. Na verdade, a melhor máquina do mundo, que a gente teve o prazer de trabalhar no hospital, e a gente está logo mais, espero, tá chegando no hospital, e o hospital vai comprar essa máquina, mostrando que o Brasil também merece trabalhar com o que há de melhor. Então, para vocês saberem a importância da gasometria, vocês imaginam qual é o tempo de análise de uma gasometria de um perfusionista? Quem acertar isso daí, eu vou falar para a galera do Conaclin que, Letícia, quem responder corretamente, você me manda o e-mail que eu vou mandar um presente. Qual o tempo de análise de uma gasometria de um perfusionista? Fala para mim aí. Então, A, 2 minutos. B, 3 minutos. C, 5 minutos. D, 7 minutos. Ou E, 10 segundos. Fala pra mim aí. Manda me dizer. Pessoal, quem bota aí na pausa essa... Não tô brincando, não dá pra pausar não. Então, tem que responder rápido. Se você responder A, errou. Mas se você responder C, errou também. Resposta letra E. 10 segundos. A gente analisa uma gasometria em SEC em 10 segundos. Pegou, analisa rápido. Por quê? Porque a gente treina muito isso. Para saber qual o distúrbio do paciente, o que eu preciso fazer. E em quanto tempo, de novo, letra A, B, C, D e E. Em quanto tempo, na verdade não vai ter resposta aqui. Em quanto tempo eu faço a gasometria? Na verdade, eu faço a gasometria em 10 a 15 minutos. Então a gasometria ela tem que ser feita de 10 a 15 minutos. Existem alguns parâmetros que eu deveria monitorar em tempo real, o tempo inteiro, que eu vou falar mais na frente. Para vocês entenderem a importância da gasometria. Se eu faço um exame a cada 10 minutos, cada 15 minutos, o correto, né, fazer assim, no meu hospital não faz, pode estar fazendo errado.
e eu tenho um procedimento de SEC que geralmente é em torno de 2 horas, então é muita gasometria que eu faço. E é muito importante que eu tenha esse exame rápido. Então, se eu faço o exame a cada 10, 15 minutos, eu não posso demorar 10 a 15 minutos para receber, ou 30 minutos para receber o exame. O exame tem que ficar pronto imediatamente. Então, em 3 minutos, 4 minutos, no máximo 5 minutos, esse exame tem que estar na minha mão. Por isso que é super importante a logística desse exame no hospital. E se você é biomédico, se você trabalha no laboratório, você precisa ajudar, colaborar com essa logística, tá? Porque senão a perfusão não acontece de maneira adequada e o paciente é quem sofre. De novo, quantos parâmetros eu analiso numa circulação extracorpórea, pessoal? Parâmetros gasométricos tem 17 parâmetros arteriais em média, 17 venosos, e depois eu tenho mais 6 principais contas, cálculos que eu analiso. Então, isso dá 40 parâmetros para analisar. Eu analiso 40 parâmetros. É muita coisa e cada um complementa o outro. Então existem, esses daqui são uma máquina muito moderna que analisa alguns dessas contas em tempo real e ela faz gráficos. Isso aqui é um exemplo, por exemplo. Então existem 6 parâmetros, 7 parâmetros que a gente faz conta e 40 que a gente analisa. Então é muito importante esse exame para a gente, tá bom? Vou mostrar algumas curiosidades, algumas coisas relevantes sobre gasometria na circulação extracorpórea para vocês terem ideia da importância disso. Por exemplo, a pressão parcial de oxigênio vai estar na gasometria lá, pode estar na gasometria que você recebe lá, em 250 milímetros de mercúrio. E a PO2 normal de um paciente é mais ou menos em torno de 100, tá? O normal. Por que na SEC eu tenho uma gasometria com 250 e eu posso estranhar, achar que tá com alguma coisa? Não, é normal isso daqui, é normal. Por que é normal? Porque na SEC você coloca a oxigenação, e eu sou o pulmão, a SEC nós somos o pulmão do paciente, e aí a gente ultrapassa o normal, você sobra oxigênio na SEC de uma maneira proposital, porque é perigoso você ficar trabalhando com valores limiares, 110, 120, 130. Então, na verdade, você trabalha ali com 180, 200, mas pode chegar a valores maiores, porque é mais seguro, é desejável que seja assim em circulação extracorpórea. Então, não se assuste quando você pegar uma gasometria assim. Junto com a membrana, que vai estar, que está aqui assim escondido na máquina, na outra foto, depois eu pego uma outra foto e mostro a membrana. A gente trabalha com esses caras aqui, ó. Esse cara aqui é o fluxômetro de gás e o blender, que eu controlo a porcentagem de oxigênio que eu vou dar para o meu paciente. Então aqui é ar comprimido e ali é oxigênio. Então eu sou o pulmão do paciente e eu tenho essa capacidade de regular os gases. Do mesmo jeito com o CO2. O CO2 sou eu que regulo. Então, pode estar alterado. Não é desejável. O ideal é que a gente esteja lá com 40. E o PCO2 sou eu que regulo. Eu sou o pulmão do paciente. No mesmo aparelho, aqui no fluxômetro de gás, tem uma bolinha que a gente controla ela. E sou eu que vou controlar essa PCO2. Caso o meu paciente esteja com uma saturação baixa, muito provavelmente a minha PO2 vai estar baixa. E a culpa é minha, sou eu que tenho que melhorar. A não ser que eu tenha um problema técnico, um problema tanto no blender, que é isso daqui, no fluxômetro, que é isso aqui, no blender, no gás do hospital, na parede lá do centro cirúrgico, ou, por exemplo, se voltou a ventilar e o paciente não está saturando bem, o paciente tem alguma patologia, tem algum problema, isso também pode acontecer. Mas em SEC a gente sempre tem o controle, geralmente somos nós que controlamos, então a culpa é minha, eu tenho que corrigir isso daqui. Em SEC isso daqui não é normal, geralmente ele está maior que 97%, porque a eficiência da membrana é altíssima. E a gente tem sempre uma saturação muito alta, tá?
Saturação venosa, por exemplo, a gente analisa bastante. Por quê? Porque ela é um preditor de perfusão tecidual. Essa aqui, ela é uma perfusão ruim. Então, eu estou dando só alguns exemplos, tá, pessoal? Rapidamente, para vocês entenderem a importância. Eu consigo saber se a perfusão tecidual do paciente está adequada. Então, eu sei se a minha SEC está fazendo um bom efeito no meu paciente. Esse caso aqui, se tiver 69, está ruim, porque ele tem que estar acima de 75%, tá? Olha a importância da gasometria. Um lembrete, se você está me conhecendo agora, é um prazer te conhecer. E se você quiser saber mais sobre perfusão, tem o canal Professor Hélio Carvalho lá no YouTube, tem o Instagram Professor Hélio Carvalho, tem todas as plataformas que vocês podem acompanhar o nosso trabalho, tá bom? Caso 5, pessoal, a gente fala de lactato, eu já falei dele. O lactato, ele é um preditor de perfusão também. Tudo é preditor de perfusão? Só que eles têm visões diferentes, tem outros critérios, digamos assim. Então, aqui o lactato, ele é o ácido lático. E ele vai ser produzido se o sangue não chegar no tecido. E ele não chega no tecido se eu tiver uma má perfusão, por algum motivo. Pode ter vários motivos. E aí é onde está a interpretação do perfusionista entender cada caso. Então, se a respiração anaeróbica estiver acontecendo, esse lactato estoura. Se tiver um lactato de 0,9, nossa, tá excelente. Excelente, lindo. Lindo, maravilhoso. Tá? A SEC desse paciente, então tá tudo bem. Ele tem que estar ruim acima de 2,5. Começa a ter problema, tá? Hematócrito, a gente falou que a SEC possui um hematócrito ideal. Então eu regulo esse hematócrito a SEC inteira. 21, por exemplo, é um hematócrito extremamente baixo. Eu não quero. Eu quero esse cara, como eu falei para vocês, de 25 a 30. Só quem me dá esse hematócrito é a gasometria. Eu sou obrigado a pegar esse cara. Por que hematócrito é tão importante? Porque hematócrito tem a ver com hemoglobina. E hemoglobina é ótimo. Hemoglobina tem a ver com oxigênio. Então, se eu tenho baixo hematócrito, eu tenho pouco oxigênio chegando aos tecidos. Porque eu tenho pouca hemoglobina. E o que tem a ver? Existe uma conta que a gente chama de DO2, é a oferta de oxigênio. É uma daquelas 6 contas que eu falei que são super mega importantes que a gente faz. E essa oferta de oxigênio é baseada principalmente em hemoglobina e fluxo. Então, se eu tenho um baixo hematócrito, baixa hemoglobina, minha oferta de oxigênio é baixa. E se a minha oferta é baixa, eu estou fazendo um péssimo trabalho. É assim que a gente analisa. Então, é importante ou não é? Fundamental. Então, eu posso colher isso a cada meia hora? Não, porque o hematócrito pode variar com estratégias de SEC, passando, se o paciente precisar de volume, se o cirurgião usar muito soro fisiológico. Existem inúmeras situações que isso pode alterar e eu tenho que saber. Isso eu só posso saber se eu medir. Não tem outro jeito. Um caso super mega importante, caso 7 aqui, é o potássio, a análise do potássio. Na SEC, a gente para o coração. Por que a gente para o coração? A gente dá uma solução. Essa solução é chamada de solução cardioplégica. Tá? Essa solução cardioplégica, ela é rica em potássio, que para o coração. Isso aqui vai tudo para o coração. A gente injeta lá no coração, depois ele sai, drena para a gente. Isso aqui é o reservatório. Aqui embaixo é a membrana, que também não dá para ver, mas a membrana está aqui, que é o pulmão. Tá? Então, olha só, a gente está com um débito cardíaco de 4,41 litros por minuto. Pressão do paciente, ó, em 53 aqui, e o coração aqui tá batendo, 74, tá? De frequência. Beleza. Devia estar entrando em SEC aqui nesse. Tá entrando em SEC porque a gente não deu cardioplegia ainda. Então, se eu colher um exame, primeiro ponto, se eu colher um exame depois dessa cardio aqui, esse potássio pode estar alto. E não necessariamente esse potássio vai ficar alto, ele vai se diluir e vai ficar normal depois. Então, um potássio alto na SEC, você tem laboratório, por exemplo, que não libera. Você pode liberar o exame? Eu pergunto para vocês. Tem lugar que não libera. O potássio está ruim e tal. Guarda a informação. Uma outra questão é,
se vocês não sabem, a gente está lembrando vocês, existe um negócio chamado de hemólise, e que é o rompimento da hemácia. Se a hemácia está rompida, vai liberar quem? O potássio para a circulação, porque tem potássio dentro da célula. Se libera o potássio, vai aumentar o potássio extracelular, vai aumentar isso no exame. E aí, se tem hemólise, tem a recomendação de você não liberar, informar o médico, enfim, quem solicitou o exame, que está com hemólise tem que estar recoleta. Porém, contudo, entretanto, pessoal, na circulação extracorpórea, isso não precisa ser feito, não precisa acontecer isso. Você pode liberar. Por quê? Porque hemólise em SEC, em SEC pode acontecer. É relativamente normal. Então, porque o sangue está passando por uma máquina, tem um rolete lá roletando. Então, isso vai acontecer. Então, se toda vez você fizer lá e tiver hemólise na SEC e não liberar, você está atrapalhando o perfusionista, você está atrapalhando a cirurgia. Então, você tem que liberar com observação. Ó, fizemos o teste, tem hemólise. Mas tudo bem, eu sei disso já. O perfusionista sabe disso. O cirurgião sabe disso. Então, libere, porque eu sei interpretar. Se você não sabe, eu sei. Tá tudo bem. Então, libera, não tem problema. Se o potássio estiver alto de qualquer situação, tendo hemólise ou não, libere, porque muito provavelmente nós saberemos a causa, porque nós estamos na cirurgia e nós estamos com o paciente aberto, com o sangue dele todo aqui sendo administrado pela gente, então a gente sabe conduzir. Então coloca uma observação e não atrapalha a cirurgia, libera. Ah, Hélio, mas está alterado, porque aí o potássio está alterado, então altera o cálcio, altera não sei mais quem, não importa, porque o resto da gasometria toda não influencia e a gente tem o bom senso, o entendimento do que vai influenciar o que, e logo depois a gente pode fazer alguma conduta e corrige isso daí. Espera um pouco, o potássio vai estar normalizado novamente. Isso acontece. Então, olha a importância de você ter esse conhecimento e, trabalhando num hospital, ajudar a cirurgia cardíaca a acontecer da melhor maneira possível, sem atrapalhar e todo mundo sendo feliz, se ajudando, tá? Então, essa aqui, como eu falei para vocês, é uma máquina extremamente moderna que faz monitorização tempo real para vocês saberem como é importante. Além dos 40 parâmetros gasométricos e de conta, de monitorização que a gente faz, aí existem outros parâmetros que a gente chama de clínicos. Então, temperatura do paciente é analisada. Isso altera a gasometria. Altera totalmente a gasometria. A gente monitora várias pressões, pelo menos umas 5 pressões a gente analisa. Então, tudo isso junto, pessoal, com todos os parâmetros gasométricos, é essencial para que a gente tenha uma conduta adequada. Isso aqui é a parte de um sensorzinho que vocês estão vendo aqui, que tem esse cabinho aqui, ó. Isso daqui é um sensor que ele mede hematócrito e ele mede saturação, no caso aqui é venosa, tem a saturação arterial também, e temperatura também, tem um sensorzinho que ele mede também. Então, assim, é maravilhoso isso daqui para o perfusionista, porque ajuda demais a gente a fazer as correções, tá? Então, pessoal, é muito... a gente acha que é só a gasometria, muitas vezes eu já vi muito, e aí eu espero que vocês não tenham visto, mas se vocês presenciarem, seja a parte diferente. Eu já presenciei muito descaso com a gasometria. Falar, não, é um exame, fica aqui esperando, tem 30 gasometrias com um gasômetro só, e esperando ser realizado. A alteração desse exame é pode ser muito significativa, esses pacientes são sempre muito graves, e deve ser dado mais importância. Geralmente o ideal é fazer isso. Monitorização em tempo real, point of care, que são exames, aparelhos pequenos, portáteis dentro da sala, para que a gente consiga fazer a gasometria o mais rápido possível e ter esse exame o mais rápido para a gente fazer a interpretação e fazer a correção o quanto antes, tá? E para fechar, eu deixo com vocês um princípio
que é muito legal, que é o princípio faça alguma coisa, meu amigo. E geralmente a gente tem a ideia de que a gente precisa estar motivado para fazer alguma coisa. Ah, poxa, eu não tenho motivação, eu não tenho vontade de ir para academia, eu não tenho vontade de estudar, eu não tenho vontade, eu não tenho vontade. Eu falei, meu amigo, sabe qual é o problema? É que, deixa eu te dizer uma coisa. A vida de adulto, a vida responsável de um profissional competente, vontade é o que menos importa na sua vida. Ah, eu não quero trabalhar hoje. Muito parabéns, você tem boleto. Não quer saber. Você tem conta para pagar. A vida não quer saber da sua motivação, não. Esquece sua motivação. Esquece, cara. Você tem que fazer. Faça. Você tem que, se você coloca um objetivo na cabeça, se você quer alguma coisa na sua vida, busque isso e faça. Não pense, vai lá e faz. Porque quando você faz alguma coisa, você tem ação. Isso daqui é o primeiro ponto. Partindo da ação é que você vai começar a ver resultado. E você vai ter uma resposta para você mesmo. Então, a partir do momento que você tem ação, você, logo depois de uma ação, você tem resultado. E se você tem resultado, você começa a perceber que a sua efetividade ela é importante. E aí você começa a se inspirar em você mesmo. Você começa a ter inspiração. Porque depois de uma ação, você vê o resultado, você vê, poxa, olha o bem-estar que eu tô, que bom que eu acordei 6 horas da manhã, feito um retardado e fui lá caminhar, fui lá correr. Isso é maravilhoso. Você começa a ver resultado, começa a ver resultado. E a partir desse resultado é que a sua motivação pode crescer, se você não tiver. Então, é isso daqui que mantém. Você agir, faça. Não espere ter vontade, porque quem tem vontade é criança. A gente faz o que precisa ser feito. A gente adulto vai lá e resolve, faz o que precisa ser feito. Criança que só faz o que tem vontade. Um escravo da vontade. Não é isso que você quer para sua vida, que você quer ser um profissional competente. Não é isso? Então é isso que eu dou um toque para vocês. A gente tem diversos e-books, pessoal. Como se tornar perfusionista, guias de estudo. A gente tem cursos lá na plataforma, ou em SEC Digital, Imersão em Gasometria, que podem te ajudar fortemente em seguir uma carreira na perfusão ou correlato. Imersão em Gasometria não somente é para perfusionista, pode ser para qualquer profissional. Tem também preparatórios, tem de tudo lá na plataforma. O meu arroba é Professor Hélio Carvalho. Fiquem à vontade, sigam o ESEC pelo Brasil. A gente tem bastante conteúdo lá e se precisarem de ajuda, estamos à disposição de vocês, tá bom? Então, Conaclin, foi um prazer, muito obrigado pelo convite, espero que tenha sido de relevância aqui para vocês, para a gente aprofundar um pouco, entender um pouco a importância do exame, que às vezes é deixado de mão, mas é super importante no hospital, tá bom? Valeu, gente, grande abraço, ótimo evento para vocês, valeu, até mais.